Oi, minhas anjas! Sejam bem-vindas a mais uma tour pelos meus baralhos de tarô aqui no canal Mística e Selvagem. Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Maria Riemer, a Mística e Selvagem, e tô aqui hoje para fazer a segunda, mas não última, tour pelos meus oráculos, pelos meus baralhos de tarô, pelas minhas sibilas. Vou trazer algumas cartas aqui pra gente ver hoje, e essa é a segunda parte de um tour que já tinha começado lá no ano passado. Você se lembra? Na primeira parte do tour pelos meus baralhos de tarô, eu fui contando um pouco da minha jornada, desde o momento que eu conheci o tarô até o momento em que eu comecei a tirar cartas e depois, futuramente, a dar aulas, passando pelos oráculos que foram fundamentais nessa minha iniciação ao baralho. Hoje, na segunda parte dessa tour, eu vou mostrar alguns baralhos que surgiram desde então, praticamente ali a gente vai falar de 2019 para frente, e que foram me dando outras visões, outras possibilidades de estudo e de interpretação dos oráculos. Não é por nada, mas os baralhos desse vídeo estão lindos. Então, se você gosta de oráculos e de tarô, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com uma amiga que também gosta, porque eu tenho certeza que ao final a gente vai ter bastante coisa para conversar sobre esses decks. Antes de começar o vídeo oficial, eu queria dar alguns recados. O primeiro deles é que a gente vai ver vários decks aqui hoje, e vocês sabem que eu sou a oraculista da Nosotras, então se você tem interesse em adquirir um baralho da Nosotras, a nossa loja virtual e o nosso financiamento coletivo, que vai lançar o baralho Nosotras Lenormand, estão com os links aqui embaixo na descrição, né? Assim você pode fazer o seu próprio tour pelo oráculo Nosotras. Eu vou amar assistir, inclusive, viu? Então vou deixar aqui os links para vocês, aproveitem para ter esses baralhos na sua casa também. E o segundo recado é que se você quer estudar comigo, dia 28 agora de abril começa a nossa turma 2022 do nosso curso completo de tarô. Um curso onde você pode sair do zero e aprender tudo sobre tarô para você começar a tirar as cartas para você e para outras pessoas, sob a minha perspectiva, claro, da Nosotras Tarô, mas com apoio aí de diversos decks que vocês vão conhecer alguns deles hoje. Eu vou deixar o link para vocês inscreverem também aqui na caixinha de descrição, então não perde, vem participar dessa turma com a gente, ela tá super gostosa, tenho certeza que vocês vão amar. Sem mais enrolação, bora falar sobre os oráculos. Bom, então quero começar falando sobre esse tarô que você já deve ter visto por aí. É o tarô de Thoth. Ele foi produzido por Aleister Crowley ali nos anos 1940, mais ou menos. E eu tive acesso a ele em 2019, foi a primeira vez que eu pude pegar um desse na minha mão. Por ter sido produzido pelo Aleister Crowley, que é um bruxo muito famoso, envolvido em muitas polêmicas do mundo do misticismo, eu confesso que eu tinha um certo preconceito contra ele. E por isso, apesar de já ter estudado as imagens dele antes, demorei tanto tempo para adquirir. Mas, mais uma vez, eu fui arrebatada por uma artista chamada Frieda Harris, que é responsável pelas artes desse oráculo. E, gente, ele é muito bonito. Olha isso. Sinceramente, um dos baralhos mais bonitos que eu já peguei na mão. As artes são incríveis. Tem um quê muito peculiar nesse baralho, que é a utilização da geometria sagrada, as cores muito diferenciadas. Em algumas cartas, o Crowley pôs até algumas propostas que são diferentes da que a gente costuma ver no tarô tradicional, alterando, mexendo mesmo com o significado e o simbolismo da carta. Ele me surpreendeu muito positivamente e, além disso, eu fiquei impressionada ao ver semelhanças nessas cartas com algumas coisas que a gente já tinha até produzido em Nosotras Tarô, ao inconsciente coletivo atuando aí. Agora, se a gente vai falar sobre beleza nesse vídeo, eu não poderia deixar de mostrar essas cartas, que também são cartas de um baralho chamado Livro de Thoth. Olha só que interessante. Sim, o mesmo nome do baralho de Aleister Crowley. Mas esse baralho foi produzido pelo Eteia muitos anos antes. Ele é ali de 1700 e foi produzido na França. E ele tem uma característica muito peculiar. Além das cartas serem muito bonitas, eu acho as artes impressionantes, muito impactantes. Esse também foi o primeiro baralho do mundo que propôs a união de duas linguagens, a linguagem das cartas do tarô com a linguagem da astrologia. Além de algumas cartas que não são encontradas nos baralhos tradicionais, como a carta do caos, a carta
do universo, das estrelas, da maneira como está colocada aqui nesse baralho, o Etéia, o autor dele, chegou a escrever realmente sobre possibilidades de leitura. E dizem que ele foi a primeira pessoa do mundo que fez o método da roda do destino, da roda da fortuna, que é um método de leitura onde a gente coloca uma carta em cada uma das que seriam as casas astrológicas, formando assim praticamente um mapa astral com as cartas. Deu para entender? Essa tiragem tem a proposta de unir essas duas linguagens, cartas e astrologia, e é uma das minhas preferidas. Eu faço ela desde o começo da minha carreira até hoje com muito, muito amor. Falando da união da linguagem astrológica com as cartas, esse é um baralho que eu conheci, um dos primeiros oráculos mais diferentões que eu peguei na mão, que tem a proposta de realmente ser uma tiragem de cartas que nos leva a entender mensagens dos astros. Então, ele é separado por algumas cores diferentes, o fundo das cartas não é o mesmo, e essas cores marcam a separação entre signos, planetas, casas e esferas astrológicas. Eu gosto bastante desse baralho, é legal de tirar ele de vez em quando. Ele propõe algumas tiragens bem diferentes, justamente por ter uma leitura que está sempre dialogando aí com a linguagem astral. Então, as tiragens que o livro dele propõe são bem diferentes. Eu gosto bastante de utilizar ele para mostrar para vocês também, para ter essa referência quando a gente vai falar de astrologia. Agora, confesso que falar desse baralho chega a me dar calafrios. Esse oráculo tem uma estrutura diferente do tarô. Ele se chama Oráculo della Ritana. Algumas pessoas conhecem essa estrutura como Sibila Italiana. E é um conjunto de cartas totalmente diferente, tanto do tarô quanto do baralho cigano, que se propõe a fazer leituras muito interessantes. Olha só as cartas deles, como são super bonitas e, além disso, falam de uma linguagem totalmente diferente do que quem trabalha com tarô está acostumado. Confesso que eu fiquei muito impactada a primeira vez que eu peguei essas cartas, e ele é um oráculo que, ao mesmo tempo, me causa muito desejo e muito medo. Tenho medo dessas cartas, gente, tenho medo desse tarô. Eu vejo muitas pessoas utilizando ele para desvendar crimes, coisas do passado, e ele parece ter uma linguagem super especial, super direto ao ponto. Ainda não é uma leitura que eu sei fazer com essas cartas, mas tenho muita vontade de estudar mais. Quando eu perder esse meu medo, vou mergulhar nele sim. Vocês já tinham ouvido falar de Sibila Italiana? Sabia que essa é uma estrutura famosa no mundo todo e utilizada por muitas cartomantes? Ele tem uma linguagem própria muito interessante. Me conta aí se você tiraria cartas com um oráculo desse. Uma das maiores aquisições que aconteceram nessa casa nos últimos tempos foi esse baralho que é chamado de Mameluco ou baralho Mameluque. Ele é um baralho persa que tem a suspeita de ter nascido ali no Egito por volta de 1500, ou seja, uma das cartas mais antigas do mundo. É super raro achar esse oráculo, foi uma sorte e olha como ele é lindo. Esse conjunto de cartas super específico é tido como uma das maiores referências para a criação dos primeiros baralhos de tarô que vieram com a estrutura das arcanas menores. Olha só como é semelhante ao que a gente já viu antes em Marsella, em Visconti Sforza. Além de ser muito bonito, quando a gente se aproxima dessas cartas, dá para ver a quantidade de grafismos, de imagens e símbolos que essas cartas carregam em cada uma delas. Foi aqui que surgiu então essa estrutura de naipes que a gente utiliza hoje tão comumente e que foi reinventado depois com imagens de pessoas trazendo isso para o dia a dia a partir da Pamela Smith. Isso a gente falou no último vídeo, então quando você acabar esse tour, vai lá no nosso primeiro tour sobre tarô para saber mais. Eu amo os oráculos que eu mostrei aqui até agora, porque eu consigo, mostrando eles para vocês, fazer com que vocês entendam o quanto a proposta de um autor ou de um artista, na hora de retratar um esquema diferente, ou mesmo uma nova arte dentro de um oráculo, pode fazer isso mudar totalmente a nossa interpretação e aprofundar ainda mais a nossa capacidade de leitura do baralho. Antes de você saber os últimos oráculos que eu vou mostrar aqui, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. A gente tem vídeos novos toda semana falando sobre magia, misticismo e, claro, sobre vida cotidiana também. Não se esquece também de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e comentar aqui embaixo o que você está achando dos oráculos que eu mostrei até agora.
Talvez você já tenha ouvido falar do oráculo de Kuan Yin, mas essa versão você já viu? No ano passado eu tirei algumas cartas em um momento bem ritualístico, bem específico que eu estava passando e perguntei sobre a energia que poderia me acompanhar de uma maneira forte, me ajudando a concluir esse ciclo. E a resposta no meu oráculo da deusa foi a deusa Kuan Yin. Logo, eu lembrei que existia todo um conjunto de cartas dedicado à história da Kuan Yin e fui buscar essas cartas. Existem algumas versões dele, nem todas eu acho legais e bonitas, e essa daqui me encantou de cara. Eu fiquei apaixonada pela arte dele, a qualidade das cartas também é incrível, são cartas bem grandonas, com mensagens muito bonitas que são passadas através da própria arte, mas também do livro que acompanha o baralho. Quem me acompanha lá no Instagram com certeza já viu esse baralho aparecer diversas vezes por lá. Eu tenho, desde que ele chegou em casa, tirado quase todo dia, viciada nessas imagens e sinto sempre que ele me ajuda a trazer uma força, um firmamento para o meu cotidiano. Se eu tiver que trazer um único defeito dele aqui, eu diria que esperava conhecer mais da deusa Kuan Yin, das suas histórias e dos mitos que envolvem ela através do livro que vem esse baralho. Acho que ele podia ter sido utilizado para nos informar um pouco mais culturalmente, ao invés de só passar mensagens divinatórias. Não que isso seja pouca coisa, né? E para finalizar esse vídeo, eu não teria como não trazer aqui o Nosotras Lenormand. Ele vem assim no saquinho porque a caixinha dele não tá nem pronta ainda. O que eu vou mostrar para vocês, atenção, é inédito e é uma prévia do que vem aí pela frente quando a gente conseguir concluir esse financiamento coletivo e mandar imprimir esse oráculo. O Lenormand, na versão Nosotras, está sendo desenvolvido por mim e pela minha esposa, Elisa Riemer. Ela é a artista por trás das cartas e eu sou a oraculista que orienta o projeto. A gente utilizou para fazer esse jogo a inspiração de um dos jogos Lenormand mais antigos do mundo, que se chama O Jogo da Esperança. O Jogo da Esperança é um dos jogos de baralho mais antigos do mundo que já foi utilizado tanto para sentido divinatório como jogos mesmo aí na noite sendo utilizados como uma maneira de diversão nas festas nobres. A nossa versão desse baralho está ficando, modéstia à parte, lindíssimo e está disponível para vocês apoiarem lá no financiamento coletivo do Catarse, que o link está aqui embaixo. Fala a verdade, né, gente? Quando esse baralho ficar impresso, não vai ter pra ninguém. Ele tá muito bonito, eu tô apaixonada pelos simbolismos que a gente conseguiu colocar aqui e muito ansiosa para colocar esse oráculo no mundo. E o seu deck favorito de todos os que apareceram aqui hoje, qual foi? Comenta aqui comigo qual você já conhecia, qual foi uma novidade para você. Vocês viram que a gente teve essa surpresinha no final, que é deck que nem tá lançado ainda, né? Eu amo fazer esse vídeo de tour pelos oráculos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.